Como nunca ficar com raiva ou se incomodar com ninguém. Carl Jung. Você já sentiu aquela raiva silenciosa que queima por dentro sem fazer barulho? Como um fogo que arde lentamente, escondido sob a pele, onde ninguém pode ver, mas que consome a presença, apaga a paz e deixa o corpo tenso, preso num labirinto invisível. Essa raiva que não explode mais, corrói, é como uma sombra que surge sem aviso, um sussurro urgente dentro do peito, dizendo que algo foi ultrapassado. Não pelo outro, mas pela fronteira frágil que permitimos em nós mesmos. É uma ferida invisível, um fogo que queima sem chama aparente, um vento que sopra contra a nossa serenidade e nos faz sentir exaustos antes mesmo de reagir. Sêneca, com sua voz que atravessa o tempo, nos lembra que a raiva, se não for moderada, é uma espécie de loucura que não acontece fora de nós, mas dentro, numa prisão que construímos com nossos próprios pensamentos, onde ficamos reféns de emoções que não sabemos domar. Epicteto, sábio guardião da mente, nos alerta para o poder do julgamento. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O que nos tira do equilíbrio não é o mundo lá fora, mas a história que contamos para nós mesmos sobre o que ele faz conosco. A raiva, assim, é mais um eco do que carregamos de vulnerável, uma voz interna que grita para ser ouvida, mesmo que a deixemos calar, sufocada sob o peso da coragem mal compreendida. Existe um silêncio doloroso que acompanha o incômodo, uma tempestade interior que não precisa de trovão para ser sentida. É um fogo que arde na quietude da alma, um fogo que exige não força bruta, mas a serenidade de quem sabe que o mar não se acalma com grito, mas com a compreensão profunda das suas. A promessa deste encontro é essa: caminhar juntos pela floresta densa da raiva e do incômodo para desvelar suas raízes ocultas, entender suas mensagens silenciosas e encontrar, no meio da tormenta, uma clareira onde o fogo não destrói, mas aquece e ilumina. Porque há um jeito de viver sem ser consumido pela raiva. Um jeito de reconhecer o fogo dentro sem deixar que ele queime a casa inteira. Um jeito de transformar esse incômodo que nasce no silêncio da alma em sabedoria serena. Não com força, mas com presença. Não com luta, mas com entendimento. Como o ferro que se fortalece no fogo não se dobra na tempestade, assim podemos aprender a acolher a raiva, escutá-la e assim libertar a paz que permanece oculta dentro de nós. Será que por trás dessa sombra não existe um convite para olhar para dentro, para conhecer essa fronteira delicada que nos separa do incômodo? Será que a raiva não é, antes de tudo, um mensageiro que clama por cuidado? O fogo dentro de nós, quando deixado sem atenção, pode se tornar tempestade, mas quando acolhido com sabedoria, pode ser a luz que guia o caminho. A raiva não é o inimigo. Sussurra o vento antigo das meditações de Marco Aurélio, mas o mensageiro que mostra onde a alma precisa firmar seus passos. Deixe-se ouvir esse fogo interno, não para apagá-lo, mas para compreender seu ritmo, sua chama, seu calor, não para sufocá-lo, mas para que ele aqueça sua presença, trazendo clareza ao que o incomoda. Porque ao conhecer a raiz do fogo, tornamo-nos jardineiros da própria alma, e só quem conhece o fogo pode cuidar da terra onde florescerá a serenidade. A tempestade que arde dentro é também a porta para a paz que espera ser descoberta. E esta é a jornada que começamos agora. A raiva que não explode é um grito silencioso que ressoa dentro do peito. Ela não se manifesta com tempestade, não anuncia sua chegada com trovões ou relâmpagos, mas corrói lenta e persistentemente. É como uma ferrugem invisível que corrói o ferro por dentro, um peso que adensa o ar ao redor, tornando a presença opaca e cansativa. Muitas vezes, esse fogo interno queima longe dos olhos alheios, porque foi condicionado a se esconder, a não incomodar, a não ser notado. Mas a verdade é que esse silêncio emocional pesa mais do que qualquer explosão momentânea. Ele tolhe a liberdade de estar inteiro no presente, sufoca o fôlego e apaga a luz da clareza. A sensação de ser incompreendido, de não ser visto mesmo quando gritamos por dentro, cria um vazio que a raiva tenta preencher. É como se, ao permitir que essa chama queime em silêncio, estivéssemos tentando dizer algo que não conseguimos expressar com palavras. A raiva, então, não é a inimiga, mas a mensageira dos limites que foram ultrapassados, dos muros internos que desabaram
sem que tivéssemos forças para reconstruir. Mas, na tentativa de controlar ou eliminar essa raiva, cometemos um erro profundo. Lutamos contra ela como se fosse um inimigo, sem perceber que ela carrega a chave para entendermos nossas próprias fronteiras, nossos próprios desejos e vulnerabilidade. No fundo, essa raiva silenciosa é um pedido de socorro que ainda não foi ouvido. Guardar para si o que precisa ser libertado é como carregar uma pedra enorme nas costas, uma carga que não pode ser compartilhada porque parece pesada demais para quem nos cerca. E assim, a raiva cresce, não em explosões visíveis, mas em um acúmulo invisível de dores, frustrações e mágoas não ditas, como um rio subterrâneo que escava suas margens com a força silenciosa da água. Ela molda nossa paisagem interior de maneira quase imperceptível, até que um dia o solo cede e tudo desaba. A batalha com essa raiva silenciosa é uma luta contra uma sombra que habita a nós mesmos, um reflexo de uma parte nossa que não foi acolhida. É o espinho que nos fere, mas que também pode ser o caminho para a cura se olharmos com coragem para dentro. O silêncio da raiva é um convite para a escuta profunda, não para reprimi-la, mas para entender o que ela carrega, quais limites foram ultrapassados, quais pedaços da alma estão clamando por atenção. É no reconhecimento desse silêncio que começa a verdadeira transformação, pois a sombra só pode perder seu poder quando é trazida à luz da consciência. A experiência de carregar essa raiva silenciosa é como estar numa floresta densa, onde os passos se perdem entre as árvores. E a luz do sol parece distante, mas mesmo na escuridão, há um caminho, uma trilha feita por aqueles que decidiram ouvir o que o coração sussurra em meio ao silêncio. Essa escuta é a chave que abre a porta para a paz interior, para um lugar onde o fogo não queima a casa, mas aquece o corpo cansado. Sêneca nos lembra que quem domina sua raiva, domina seu pior inimigo. Dominar não significa negar ou expulsar, mas acolher com sabedoria, entender com paciência e transformar com presente. Essa raiva que corrói por dentro é um mistério que só se revela para quem tem coragem de olhar para o próprio reflexo com honestidade. É um fogo que exige respeito, uma fronteira que pede cuidado, um convite para reconstruir os muros que protegem a alma, sem levantar barreiras que isolem o coração. E nessa reconstrução há uma liberdade profunda, um alívio silencioso que não vem do controle externo, mas do domínio interno, do entendimento sereno do que podemos e do que devemos deixar ir. Quando a raiva deixa de ser inimiga e passa a ser mensageira, a viagem interior muda de rumo. Passamos de prisioneiros do fogo para jardineiros da própria alma, cultivando a paz que floresce na terra fértil do autocuidado e do respeito próprio. O silêncio da raiva deixa de ser peso e torna-se ponte. Uma ponte que nos leva para fora da tempestade, para o lugar onde a serenidade não é ausência de conflito, mas o domínio silencioso sobre ele. A mente humana é como um espelho distorcido, refletindo imagens que nem sempre correspondem à realidade. Muitas vezes, a raiva nasce da percepção alterada, da história que contamos para nós mesmos sobre o outro, sobre o mundo, sobre o que aconteceu. O rosto que vemos refletido é uma construção, um mosaico feito de julgamentos, expectativas e lembranças que reforçam a sensação de injustiça e de ataque. O inimigo, assim, deixa de ser o outro e se torna uma criação da nossa mente. Essa percepção distorcida é o verdadeiro campo de batalha, onde a raiva encontra sua raiz, seu combustível. Epicteto nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que o que nos tira do equilíbrio não são as circunstâncias externas, mas a opinião que formamos sobre elas. Essa distinção, que pode parecer simples, é o segredo da liberdade. A raiva aprisiona porque é fruto do julgamento. Quando aceitamos que o mundo deve ser diferente, que as pessoas deveriam agir de outro jeito, entregamos nosso poder àquilo que está fora de nós. E assim, a tempestade interna ganha força, crescendo em torno de um núcleo de expectativas frustrado. A mente cria padrões automáticos, repetindo histórias que justificam a raiva, mesmo que não sejam a narrativa completa. É como se estivéssemos presos em um círculo vicioso, onde a memória alimenta o ressentimento e o ressentimento fortalece a memória. Esses ciclos são silenciosos, mas implacáveis. Eles transformam pequenos desconfortos em grandes batalhas internas, envenenando a paz e consumindo a clareza. O perigo está em confundir reatividade com força, como se explodir fosse sinal de poder, mas a verdadeira força não está na reação imediata, está no domínio sobre a reação,
no espaço que damos para a respiração, na pausa que escolhemos entre o impulso e a resposta. Observar a raiva como uma nuvem passageira que vem e vai no céu da mente é um exercício de liberdade. A nuvem pode parecer densa e ameaçadora, mas ela não é o céu. Essa distinção abre espaço para o distanciamento e para o entendimento de que emoções, por mais intensas que sejam, são transitórias. Elas não definem quem somos. Essa visão cria uma janela para a serenidade, um espaço onde podemos escolher nossa resposta em vez de sermos arrastados pela tempestade. E essa escolha, por menor que pareça, é o ato mais corajoso e revolucionário que existe. É nessa consciência que a raiva perde seu poder de nos controlar. Quando a mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um observatório, percebemos que podemos acolher a raiva sem sermos consumidos por ela. A força verdadeira nasce do silêncio interno, da capacidade de dizer: aqui estou eu, e esta é a sensação que passa por mim, mas não é eu. Nessa clareza, o outro deixa de ser um inimigo e vira apenas uma parte do cenário, um detalhe da paisagem que não determina o estado do nosso espírito. Assim, a mente que sabe observar cria um espaço seguro onde a raiva pode existir sem ser uma prisão. Esse espaço é a liberdade que Epicteto propõe. A liberdade que nasce da escolha entre ser escravo dos sentimentos ou mestre da própria alma. E nessa escolha silenciosa acontece a transformação. A raiva deixa de ser uma tempestade que destrói e vira um vento que limpa, um sinal de que algo precisa ser cuidado, entendido e, finalmente, liberado. Silenciar a raiva não é apagá-la, mas aprender a acolhê-la com presença. É um paradoxo que muitos não compreendem. O silêncio pode ser a mais profunda demonstração de força. Há uma confusão comum que associa o silêncio à fraqueza, ao recuo, à negação. Mas o silêncio verdadeiro, aquele que nasce da consciência, é uma fortaleza interior, um espaço onde a raiva é reconhecida, sentida, mas não deixa queimar o que é mais precioso, a paz da alma. É como o mar calmo que guarda em seu fundo as correntes turbulentas, sem que elas destruam sua superfície serena. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. O silêncio que não sabe escutar, que não é feito de atenção, se torna uma prisão. Silenciar sem entender é como ficar parado numa tempestade sem abrigo, mas silenciar para sentir, para acolher, para observar, isso é navegar com propósito, é resistir à tentação de descontar no outro, ao impulso de transformar a dor em agressão ou amargura. É uma coragem que se manifesta no não agir imediato, no permitir que a tempestade interna passe, sem precisar empurrá-la ou resistir com força bruta. A vulnerabilidade consciente é, afinal, uma força que transforma. É aceitar a raiva como parte da experiência humana, uma clareira dentro da floresta densa da alma, onde podemos entender o que nos move, o que nos fere e o que podemos aprender. Quando escolhemos essa postura, a raiva deixa de ser um veneno que corrói e se torna uma luz que clareia, uma bússola que aponta para o que precisa ser cuidado. É o silêncio que fala alto, o silêncio que se torna verbo. A ação silenciosa constrói e não destrói. Houve um dia em que quase explodiu, mas em vez de ceder ao impulso, escolheu escutar o corpo. Sentiu o coração batendo acelerado, a respiração curta, a tensão que se acumulava como uma tempestade prestes a romper. Em vez de se entregar à raiva, fechou os olhos e voltou para dentro. Sentiu o calor da emoção, sem precisar agir. Naquele instante, aprendeu que o silêncio é um espaço sagrado, onde a força verdadeira se revela, não no grito, mas na calma que antecede a tempestade ou que surge depois dela. Essa força que nasce do silêncio é a voz que suaviza o ruído do mundo, é a âncora que mantém o navio firme em meio às ondas, o fogo que aquece sem consumir. Na vulnerabilidade consciente, a raiva se transforma em clareza, e o que parecia um furacão interno torna-se uma brisa leve, um vento que traz alívio e espaço para o recomeço. Essa transformação é um convite para viver com integridade, falar menos, sentir mais, agir melhor. Observar a raiva de perto é como olhar para um fogo que arde, sem permitir que ele queime tudo ao redor. Reconhecer essa emoção, dar nome, é o primeiro passo para criar uma distância que protege a casa interior. O fogo da raiva pode aquecer e iluminar, mas sem controle, ele destrói. Há uma sabedoria antiga em simplesmente olhar o fogo sem tentar apagar a todo custo, sem deixar que ele se alastre
e consumo. Essa presença atenta transforma o fogo em aliado, não em inimigo. A prática da análise do dia, tão valorizada pelos estoicos, é um convite para revisitar os momentos em que a raiva apareceu, para olhar além da superfície do incômodo. É como se, ao examinar as chamas, pudéssemos entender de onde vem o calor e o que ele deseja mostrar. Respirar fundo, escrever as sensações que surgem, deixar as palavras fluírem sem julgamento. Essa é uma forma simples e poderosa de se aproximar da raiva com gentileza e clareza. Sêneca nos lembra que o tempo é o bem mais precioso que temos, e usá-lo para alimentar a raiva é desperdiçá-lo. Cada momento gasto na tormenta é um momento perdido da tranquilidade que poderia ser cultivada. A raiva deve ser um sinal, não um cárcere. Ela pode proteger nosso tempo, nossa paz, quando a compreendemos como um aviso de que algo está fora do lugar, mas sem permitir que ela dite o ritmo do dia. A decisão fundamental é essa: não ser vítima das ações alheias, mas ser guardião do próprio estado interior. Essa escolha exige coragem, disciplina e um compromisso silencioso com a própria serenidade. É a decisão de não deixar que o fogo interno se transforme em incêndio. Um caminho de pequenas ações, um olhar atento, uma respiração consciente, uma escrita libertadora, que juntos constroem uma fortaleza invisível e inabalável. Essa fortaleza não é feita de muralhas que isolam, mas de um solo fértil, onde a paz pode florescer, mesmo em meio às tempestades da vida. Ao aprender a observar a raiva como um fogo que pode ser controlado, reconhecido e compreendido, abrimos espaço para uma serenidade profunda, para um estado de presença que transcende a reação e encontra o silêncio que cura. Assim, tornamo-nos jardineiros da própria alma, cuidando do fogo para que ele aqueça e não destrua. Raiva e incômodo não são castigos que o mundo nos impõe, mas reflexos das batalhas internas que ainda não foram resolvidas. Elas nascem do encontro entre nossos limites e as circunstâncias que desafiam esses limites, um choque silencioso que reverbera no corpo e na mente. Muitas vezes, acusamos o mundo, as pessoas, as situações, como se fossem os agentes do nosso sofrimento. Mas a verdade profunda é que a ferida está dentro de nós e é nela que a transformação deve começar. Sêneca nos ensina que a maior vingança é ser diferente daquele que nos causou dano. Essa frase carrega a essência da liberdade verdadeira. Não permitir que a raiva consuma nossa alma, não entregar nosso estado interior para aqueles que feriram nosso coração. É uma escolha silenciosa e poderosa, uma decisão que nasce da consciência e do amor. Essa liberdade não é mas um caminho que exige coragem para olhar para dentro, para aceitar a dor e ao mesmo tempo colher a paz. Epicteto reforça essa ideia com sua voz serena. Se alguém fala mal de ti, lembra-te que é a opinião dele, não a tua realidade. Esse ensinamento nos convida a não confundir o reflexo distorcido que os outros projetam conosco com quem realmente somos. A raiva muitas vezes surge do desejo de corrigir essa percepção errada, de reivindicar nosso lugar, nosso valor. Mas quando entendemos que não temos controle sobre a opinião alheia, podemos liberar o peso dessa luta e redirecionar a energia para cuidar do que realmente importa, nosso próprio equilíbrio. O convite final é para acolher as emoções como mensageiras silenciosas, não como inimigo. Cada sentimento, por mais desconfortável que seja, traz consigo um aprendizado, uma pista para a cura. Permitir que a paz interior seja cultivada, mesmo nas tempestades dia a dia, é um ato de resistência suave, uma revolução silenciosa contra o caos que tenta dominar. É entender que a serenidade não é a ausência de conflito, mas o domínio silencioso. Carregue consigo esse pensamento como uma âncora. A serenidade não é ausência de conflito, mas o domínio silencioso sobre ele. Que ele seja um farol nos dias difíceis. Um lembrete constante de que, mesmo no fogo da raiva, é possível encontrar o caminho para casa, para o silêncio que cura e para a paz que permanece. Você não é fraco, apenas carregou silêncio demais. Essa é uma verdade que ecoa nos espaços mais profundos da alma, onde a dor se esconde na penumbra, longe dos olhos que poderiam ver. O silêncio acumulado, as lágrimas contidas, a raiva não expressa. Tudo isso pesa como uma âncora que prende o coração no fundo de um mar turbulento. E a coragem
muitas vezes, é o barulho que esse silêncio faz quando decide, finalmente, ser ouvido. O que te fere não é um sinal de fraqueza, mas um ponto de apoio. É onde você precisa firmar os pés para não ser arrastado pela correnteza das emoções. A raiva, a dor, o incômodo são mapa. Indicam caminhos que ainda não foram trilhados. Feridas que pedem cuidado. Limites que clamam por respeito. Reconhecer isso é o primeiro passo para reconstruir a própria inteireza, para aceitar que ser humano é, acima de tudo, ser vulnerável. Coragem é o barulho que o silêncio faz quando decide ficar. É a presença firme em meio ao caos, o olhar que não desvia diante da tempestade interna. É aprender que a força não está na explosão, mas na resistência serena. É sentir a raiva, reconhecer o incômodo e, ainda assim, escolher não ser dominado por ele. É um convite para tornar-se emocionalmente inabalável, sem perder a humanidade, sem fechar o coração. Nem toda ausência é perda. Às vezes, é espaço para caber. Esse espaço nasce da decisão consciente de proteger sua paz, de respeitar seu tempo, suas emoções. É criar um refúgio onde a raiva não tenha voz para gritar, mas apenas um lugar para descansar, ser observada, compreendida e finalmente transformada. Essa transformação é um ato silencioso, uma revolução íntima que acontece no fundo do ser, longe dos olhos apressados do mundo. Responder, poder. Reagir é devolver o poder. Essa frase simples carrega a essência do autocontrole estoico. Ao escolher responder com presença e consciência, você recupera seu poder e deixa para trás a escravidão das emoções descontroladas. O fogo que antes consumia passa a aquecer, a iluminar o caminho para uma vida mais serena, mais íntegra, mais verdadeira. E é nessa verdade que reside a paz que tanto. Quando foi a última vez que você escutou o silêncio dentro de si? Esse silêncio que não é vazio, mas cheio de sentido, cheio de espaço para sentir sem pressa, para deixar que a alma respire e se reorganize. Em meio ao barulho do mundo, em meio às tempestades internas, o silêncio é um refúgio, um abrigo onde podemos olhar para a raiva e para o incômodo, sem sermos dominados por ele. É nesse silêncio que a coragem ganha voz, que a presença se fortalece, que a serenidade se instala. Antes de dormir, reserve um momento para escrever a frase que você nunca ousou dizer em voz alta. Deixe que as palavras saiam do silêncio da alma para o papel, sem julgamento, sem pressa. Essa prática simples cria um espaço de diálogo interno, onde a raiva pode ser expressa sem violência, onde o incômodo pode ser acolhido com gentileza. Escrever é um ato de liberdade. É permitir que o fogo interno se transforme em luz, que a tempestade se torne brisa. A respiração consciente, lenta e profunda, é uma âncora que nos mantém firmes no presente, quando as emoções ameaçam nos arrastar para longe. Inspirar e expirar com atenção é um gesto de cuidado, um convite para voltar ao corpo, para sentir a vida pulsando além da raiva e do incômodo. É uma prática que nos lembra de que somos maiores do que qualquer emoção passageira, que dentro de nós há um espaço de calma que pode ser acessado a qualquer momento. Essa serenidade não nasce da negação das emoções, mas do domínio silencioso sobre ela. É um convite para viver com integridade, sentir com profundidade, agir com consciência, falar com verdade. É reconhecer que a raiva, como o fogo, pode ser destrutiva ou transformadora. Depende do modo como nos relacionamos com ela. Ao acolhê-la no silêncio, transformamos a tempestade interna em clareira, o conflito em aprendizado, a dor em sabedoria. Assim, o convite final é para que você abrace o caminho silencioso, esse ritual diário de presença e cuidado, que o silêncio dentro de você se torne um espaço sagrado, onde a raiva não precise gritar para ser ouvido, onde a paz possa florescer, mesmo nas sombras do incômodo, porque no fim, a serenidade não é a ausência de conflito, mas o domínio silencioso sobre ele.